Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. JSRE11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Segmento de atuação? Qual é a gestora? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês, se inscreva no canal e ative o sino. Nós temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a alguns benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já, eu agradeço imensamente a todos vocês que colaboram com o canal. Nós temos um grande objetivo, um segundo grande objetivo. Até o final do ano eu quero tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, é lá em São Paulo, teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Agradeço de coração a todos vocês. Esse vídeo foi uma sugestão de Michael ou Michael Silva falando: bom dia, Amu, gentileza, poderia fazer um vídeo sobre o JSRE? Tá aqui o vídeo que ele sugeriu. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, eu tenho dois canais secundários, Amu Dicas, Amu Fiagro, que a gente está tentando monetizar esses canais. Quer nos ajudar? Vá lá nesses canais e se inscreva, mesmo que não seja do seu interesse. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Desde já, muito obrigado a todos vocês que colaboram com os canais aí. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolos, é um fundo do setor de lajes comerciais. Foi lançado no mês 6 de 2011, ele é de base 100, a gestora Banco Safra, mandato híbrido, e ele tem uma liquidez alta de quase 3 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1,48% e conta ali com 20 milhões e 767 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com grande desconto. O que significa esse desconto? 0,68%. Então significa que ele está sendo negociado 32% abaixo do que ele realmente vale. Então, é um fundo gigante no nosso cenário, ele tem um patrimônio de 2,3 bilhões e o mercado está disposto a pagar apenas 1,6 bilhões. Então, o que a gente observa? É um fundo de base 100, cuja cota vale 113. Então, nesse fundo, apesar de ele ter bom tempo já, a valorização nas cotas até que não foi alta, né? A valorização nas cotas deveria ter sido ali de, no mínimo, uns 60%. Então, era para esse fundo estar nas cotas mais ou menos 160, né? Mas como isso não ocorreu, tem-se que se apurar, né? Para ver se nesse período as cotas mais os rendimentos, ele teve essa entrega total de mais ou menos R$60. Ou seja, ele tem que ter entregue, desde 2011 para cá, R$47. Então, fica aí uma pesquisa para vocês fazerem a respeito do fundo. De 113 que ele vale, ele está sendo negociado por 77. Então, essa diferença são esses 32% de desconto. O fundo ali que tem na Abril como referência conta com mais de 55 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente o fundo está sendo negociado a R$77, mínima de 68, máxima de 92. Esses fundos mais antigos que têm um bom histórico, eu gosto de analisar como que o fundo estava se comportando antes da situação pandêmica. Por quê? Porque aí nos serve de parâmetro, né? Para a gente ver como que o fundo tende a se portar depois da situação pandêmica, né? Então, não depende necessariamente só do fundo, que depende de situações macro, coisas nesse sentido. Aqui me mostra como positivo o fundo, quando vê desde 2017, você vê que ele estava operando, vamos considerar entre 100 e 110 reais, apesar de lá estar dizendo 113, né? Lógico que esse 113 é mais recente, essas valorizações aí. Mas a gente vê, o que eu quero tentar mostrar é que o fundo operava próximo a essa linha de valor que ele vale. Final de 2019 não dá para considerar tanto, porque aqui foi um momento de distorção do mercado, né? Vários fundos foram negociados com muito ágio, então esse fundo chegou a ser negociado aqui a R$ 123,50. Vê a situação pandêmica, joga as cotas do fundo aqui para baixo, ó, em torno de 80 reais mais ou menos.
Rapidamente o fundo se recupera, fica lateralizado mais um período aí na faixa de R$100. E aí o ano de 2021, todo o mercado com esse fundo não foi diferente, ele tem uma queda bem considerável. Em novembro, foi uma situação ruim para os fundos imobiliários, esse fundo atinge o seu fosso aí de R$68. Ele se recupera e agora ele está orbitando mais ou menos esse patamar de R$70, é o quanto ele está orbitando. Virando a página, a gente vê a parte de entregas do fundo. Muito se tem dito que fundos de tijolos são mais seguros que papel. Discordo. Isso aí não tem como você dizer qual que é mais seguro ou não, porque, na minha opinião, tem muito fundo de papel que é mais seguro do que alguns de tijolos. Fundo de tijolos recompõe a inflação. Discordo. Não, nem todo fundo de tijolo recompõe. Não é porque no papel ele já te adianta a inflação, então no tijolo... Então, assim, cuidado. Cuidado que são algumas falácias, né? E aí o terceiro ponto, olha, que fundo de tijolo, ele consegue também entregar a inflação na cota e tal. Lógico que assim, o tijolo é um pouco mais complexo e o ciclo dele é longo. É um ciclo de no mínimo 8 anos. Então assim, 8, 10, 20 anos de ciclo. Tem-se que ter paciência com o setor. Mas o que a gente tem observado, vamos supor, neste fundo aqui, é que a situação de recompor a inflação não vem se apresentando, ó. Por que você está dizendo isso, Amu? Você note que o fundo chegou a fazer algumas entregas até abaixo de 40 centavos. Lógico que 2019, 2020, 2021, principalmente 2021, foi uma situação problemática para o fundo. Esse período agora é um período bem complexo, principalmente para o setor de laje. Eu entendo tudo isso, mas o que eu estou tentando mostrar aqui não se mostra um aumento, né, dos rendimentos. Então, pelo menos antes, né, se a gente observasse entre... outros anos, era para você ver uma melhora nisso. Então, ó, o fundo estava entregando entre 50 e 60 centavos nesse período aí. Depois, a gente vê ele caindo de 60 centavos para o final e entregando em torno de abaixo de 50. Ele vê depois uma boa melhora, voltando acima de 50 centavos, e ele está estabilizado durante todo esse período de crise. E agora, recentemente, a gente vê uma queda na entrega dos rendimentos, né? Tem-se que se observar se essa queda vai se manter. Se isso ocorrer, a gente está vendo assim. E não necessariamente tem a ver com recompor a inflação ou não, porque a vacância influencia muito, né? Então, a gente vai ver isso lá dentro do relatório deles. O fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu entre janeiro do ano de 2020. Virando a página, a gente vê as últimas entregas do fundo, fica mais claro, né? Ó. O fundo estava entregando 53 centavos e agora caiu para 49 centavos nas últimas 2 entregas. Eu estou gravando esse vídeo na própria data que vai sair, né? Dia 31. Então hoje é a data base do fundo. Vamos ver se ele continua anunciando os 49 centavos aí dele. Então, esse último anúncio, dia 29 de abril, 49 centavos, para pagar no dia 20 de maio, R$ 77,00. Isso representa um yield de 0,63. Dentro dos, no mínimo, 0,60 que eu aceito receber de um fundo. Esse valor, na data que eu gravo o vídeo, ainda é a mesma base, né? De 0,63%. E o fundo aí vem com um yield acumulado de 7,42% ao ano, que é o mínimo que eu aceito receber. Então é um yield aceitável, só que depois eu vou falar meus comentários em relação a este fundo aqui. Virando a página, a gente vê o seguinte, vários institucionais possuem posição no fundo aí. Então, e posições até consideráveis, sendo que é um fundo bilionário, né? MGFF, RBRF, HFOF, CAFOF, são todos o BCIA, são todos fundos com exposição bem interessante nesse fundo aí. Virando a página, a gente está dentro do relatório do gestor e ele fala que em abril o fundo anunciou 49 centavos. E ele fala o que isso rende anualmente, né? Aí pelo lado comercial assinamos 2 novos contratos de locação. Então isso aqui é um ponto bem positivo. Aí ele fala, além disso, tivemos diminuição de 15% da área ocupada pela Zurich. Então ele locou, mas também teve desocupação de um percentual do que essa Zurich ocupava. Este conjunto havia sido locado em 2019 e conta com todas as benfeitorias, inclusive imóveis e equipamentos. Ideal para novos inquilinos que buscam áreas que não necessitam investimentos ou reformas, que hoje estão avaliados na casa de R$ 3.000 o metro quadrado. Acreditamos em repor o locatário no curto prazo. Com essas movimentações, o nível de vacância do fundo permaneceu estável. Então, locou, mas saiu, então meio que ficou igual. Do lado de novas demandas, temos observado o maior movimento das empresas na busca por espaço. Acreditamos que nos próximos trimestres devem apresentar dados positivos para a absorção líquida. Fizemos um estudo no qual projetamos a vacância para os edifícios de qualidade até 2025.
Consideramos com essa como premissa a média de absorção líquida dos últimos 5 anos antes da situação pandêmica, com base fixa para os 4 próximos anos e as entregas de edifícios que já estão em fase de construção. Considerando essas premissas, teríamos uma vacância de 7% ao final de 2025. Então, eles projetam que o seu fundo diminua a vacância para 7%. Com a baixa entrega e novos estoques para os próximos semestres, devemos observar várias regiões de São Paulo seguindo o mesmo comportamento da Faria Lima, que apresenta vacância abaixo de 10%. Dentre as regiões destacamos Paulista, Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini. Virando a página aqui, a gente está dentro do DRE, demonstrativo de resultado de exercício do fundo. Esse fundo cobra de taxa 1% de taxa de administração, 20% de performance do que eu consegui exceder 6% IGPM mais 6%. Eu vejo críticos quando se fala de taxa de performance para fundo de tijolo. Eu não me importo desde que seja uma taxa de performance justa, né? Então, um fundo desse que tenta bater esse indicativo de inflação, se ele bater, é mais do que justo um tijolo receber performance, na minha humilde opinião. A gente vê aqui as despesas do fundo, despesas administrativas e despesas operacionais. As operacionais, note que está muito caro, está sendo o mesmo tanto que o fundo está pagando de despesa de taxa para o gestor, está indo também de gastos que a vacância gera. Então, se o fundo conseguir locar os seus espaços, essas despesas aqui tendem a diminuir consideravelmente. Então, a vacância, além de você não receber, você perde 2 vezes, né? E quando loca, teoricamente, você ganha das 2 pontas. Você passa a receber um rendimento e diminui alguns gastos que a vacância gera, que é condomínio, IPTU, água, luz, coisas nesse sentido. Então, vamos calcular aqui o que essas despesas administrativas aqui representam frente às receitas. E aí, a gente vê depois, no acumulado do ano, o que as despesas também representam frente às receitas. Então, vamos lá. Abril, 1,185 vezes 100, dividido por 14,237. Então, em abril, as despesas representaram 8,32%, bem interessante. Agora, vamos ver no acumulado do ano. 5,044 vezes 100, dividido por, aqui eu vou colocar 53. Então você vê que as despesas sobem um pouquinho para 9,51, mas ainda assim dentro dos 15% que eu reputo ser aceitável aí. Virando a página, aqui a gente vê a composição da receita. E aqui é onde é interessante, né? Isso aqui eu acho uma forma interessante que o fundo traz, uma forma transparente, para vocês observarem o quanto que a vacância impacta aí nas receitas do fundo. Esse fundo ele tem investimentos em FIIs. Os FIIs estão gerando 1 centavo de receita, tá? E ele tem um bom valor aplicado em FIIs. Só para vocês observarem que a vacância gera 7 vezes mais do que um FII está gerando de rendimento. Então, 7 centavos aqui é o que a vacância gera. Então, a receita imobiliária potencial, 63 centavos. Essa potencial considera como se todo espaço com vacância financeira estivesse gerando receita. Vale ressaltar que em um cenário em que a vacância financeira fosse zerada, o resultado do fundo seria impactado pelo aumento das receitas e redução das despesas operacionais. Então, 63 centavos, a receita imobiliária mesmo é 55, multas que ele está recebendo aí de saídas, 13 centavos, então tem que tomar cuidado, porque o fundo está recebendo não recorrentes aqui, Quando essas multas acabarem, o rendimento do fundo pode cair ainda mais. E aí, se isso acontecer e ele não locar, acredito na queda das cotações quando esse movimento ocorrer aqui. Então, as despesas administrativas, despesas operacionais, e aí o resultado final do fundo, 54 centavos. Então, por isso que o fundo já vem diminuindo um pouco o que ele tem capacidade de entregar. O que você observa? O fundo estava entregando 53 centavos em maio do ano passado e gerando 48. 53 gerando 46, 53 gerando 49. 53 gerando 47. Então, nesse período aqui, provavelmente o fundo estava comendo todo o caixa que ele tinha feito. E agora ele estabilizou-se no patamar de 53, gerado e entregue. E recentemente, a gente vê que ele está começando a ter... Ele até caiu as últimas entregas, né? Aquilo que a gente viu lá atrás, 49, porque talvez seja a capacidade geradora nesse momento. E talvez, se a gente observar aqui esses 13 centavos, a capacidade geradora do fundo ainda seja menor ainda. Algo em torno de 35 centavos, mais ou menos. Ou seja, se cair
parar de pagar essas multas aí, pode ser que as cotas do fundo caiam ainda mais. Aqui ele mostra a composição do patrimônio do fundo. Ó. Então ele tem 2 bilhões e 400 milhões em imóveis. Então esse Torre Bridgestone Corporate aqui representa 44% do patrimônio. Esse Torre Merble Elboni aqui, Rocha Verá, 19%. Edifício Paulista, 18%. Esse WTNU, mais 12%. E aí um imóvel que ele tem lá no Botafogo representa 0,34%. Esse total de imóveis representa 95% da carteira do fundo, mais 4% em cotas de FIIs, tendo destaque para o HGPO aí, ele tem 3% da sua carteira aí em HGPO. E isso aqui, caso ocorra realmente liquidação, igual o HGPO está tentando vender, pode destravar um bom valor positivo para o fundo aí. O RCRB, ele tem posição no BLMO, no ADGA, alguns fundos aí que, sei lá, né? Apesar de serem posições pequenas, mas ainda assim, ó, são 10 milhões, 9 milhões, 7 milhões, né? Enfim. Ele tem um pequeno percentual em renda fixa, 3 milhões em renda fixa aí. E aí, contas a receber aí, mais 8 milhões. Gerando um total geral aí, né? Do patrimônio do fundo. Então aqui a gente vê essa composição em percentuais, né? Então, os imóveis é como se fosse 102, 4 e tal, e aí desconta esses 7% a pagar, gerando 100% do total aí. Imóveis, 95%, a carteira de FIIs, 4%, o que tem em caixa é quase irrisório, e contas caixa e contas a receber aí também não tá tendo saldo. E aqui a gente mostra a composição. Então, assim, não tem alavancagem, tá? Um por um desses ativos, descontado as contas a pagar, que geralmente são os rendimentos, né? E aí o fundo vem para esse patrimônio de 2 bilhões 361 milhões. A indexação dos contratos do fundo, 65% dos fundos são indexados a IPCA, ele vai ter ali IGPM 34% e não tem IGPDI. Os imóveis, o que eles representam? A receita dos imóveis, 51% está sendo gerado pelo Tower Bridge, o Rocha Verá 16, Nações Unidas 17, 16 Paulista, e aquele lá do Botafogo é quase nada, 1%, né? Chega a ser. Aqui a gente vê o prazo médio dos contratos, então ele ainda tem um prazo médio dos contratos, médio de 5 anos, 4,6 anos. Aqui ele mostra vencimentos e revisionais. Então, assim, um fundo que eu não vi informações do fundo sobre vacância, né? Porque isso aqui vai ser o último slide, então não vi informações sobre vacância. Esse ano de 2022 está vencendo 6% dos contratos do fundo e vai renovar bastante contratos esse ano. Então, essas renovações aí podem aumentar um pouquinho os rendimentos aí do fundo, né? Ano que vem vai vencer mais 6%, 2024 mais 14%, então mais 17%, depois mais 18%, e a grande maioria começa a vencer a partir de 2027. Então, a gente vai ter que ver como que o fundo vai se comportar, mesmo que seja pouco, com esses vencimentos que estão acontecendo recentemente aí. A gente vê os setores dos inquilinos, 26%, setor de seguros, saúde, 23%, tecnologia, 18%, são os maiores setores, e aí diversos ainda tem 17%. Os inquilinos, isso aqui eu vejo como muito positivo, apesar de um dos inquilinos representar 12% aí do que aluga da área bruta, ainda está próximo aos 10%. Então isso aqui eu vejo como muito positivo mesmo. Mas aí vai uma crítica ao fundo, né? Cadê as informações sobre vacância? Né? Eu trouxe todos os slides do fundo e que eu saiba, eu não saltei nada falando sobre vacância, né? Então, para mim isso aqui é uma falha do relatório gerencial. Depois, ao final do vídeo, enquanto o vídeo renderiza, eu vou voltar lá ao relatório gerencial e ver se tem alguma informação lá no relatório gerencial falando sobre vacância. Então eu vou lá ver sobre isso. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do JSRE são somente essas informações. Daqui a pouquinho eu falo as minhas considerações a respeito do fundo. Por favor, vá lá nos canais secundários e se inscreva para nos ajudar. A gente precisa chegar a 1000 inscritos lá para monetizar os canais. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta. E você, qual a sua impressão a respeito do fundo? Eu tenho mais pontos positivos do que negativos. Na imensa maioria aí eu vi muita coisa interessante, positiva, apesar de todas as dificuldades, né? E aí o grande ponto negativo é a informação de pode ter sido falha minha, mas eu não encontrei sobre vacância do fundo. O que eu já ouvi dizer a respeito do fundo?
Já ouvi dizer que ele comprou os imóveis caro. Mas, e aí, amor, como assim você ouviu dizer? Por que você não pesquisou? De vez em quando vem algumas críticas e o ser humano é complicado. A gente, ao invés de se atentar aos elogios, a gente, às vezes, fica prestando atenção em críticas, né? Então, de vez em quando vem algumas críticas falando baboseira. Gente, o meu material é gratuito, de graça. E eu tenho minha vida. E eu tenho despendido um tempo gigantesco para esse canal aqui. E às vezes sofro represálias da minha esposa, brigando, porque às vezes eu me dedico demais a isso aqui, de graça, e as pessoas ainda reclamam do que a gente faz, né? Então, infelizmente, eu tento dar o meu melhor, mas nem sempre agrada. Eu sei que nunca vai agradar mesmo, não tem problema, tá? E o ideal seria eu fazer coisas mais bem feitas, realmente, pesquisar, olhar. Para fazer isso, eu posso fazer, mas aí vai sair 1 a 2 vídeos por semana. Eu prefiro fazer vídeos compactos, até porque, gente, é o seu dever você ir lá estudar e aprimorar o seu conhecimento, né? Aqui é só para você conhecer o fundo, são informações superficiais. Eu nem sou especialista de mercado, eu trago apenas as minhas impressões, tá bom? Desculpa pelo desabafo, obrigado a vocês que... E outra coisa, quando é uma crítica, a gente pode melhorar, coisas nesse sentido, dicas, coisas totalmente aceitáveis, né? Agora, quando são coisas totalmente sem fundamento e só vem para ofender, eu não vejo sentido. Eu entendo, tem gente muito amargurada, né? Pessoas que eu acho que são literalmente machucadas em todos os sentidos na vida e tem que passar isso pra frente, né? Enfim. Obrigado de coração a todos vocês que colaboram. Ponto. Essa é a grande ideia. Minha impressão a respeito do fundo. Eu acho um bom fundo de tijolo. Eu vou até pesquisar mais a respeito dessa vacância. E pode ser assim, se ele estiver 100% locado, eu, por incrível que pareça, eu vejo com bons olhos, apesar de tudo. Se ele tiver vacância, eu também vejo com bons olhos. Por quê? Os dois cenários, para mim, são interessantes. Porque se ele estiver totalmente locado, significa que o fundo vem fazendo um bom trabalho, mesmo com esse cenário problemático. Se tiver vacância, que eu acredito que exista vacância nele, eu acho um bom rendimento pela vacância que ele possui. Porque quando locar, tende a melhorar as entregas do fundo. Contudo, o que eu vejo é aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que daqui 6 meses, 1 ano, a tendência é que esse fundo ainda caia ainda mais as cotações. Mas quando se investe no ativo, pessoal, vocês têm que ter um foco de longo prazo e não do curto prazo. Então, no curto prazo, mesmo que uma cotação caia, se aquele ativo tiver fundamento, a tendência é que ele melhore lá no futuro. É com essa cabeça que eu costumo investir. Eu não invisto para daqui 1 semana olhar se a cotação caiu ou não. Esse não é o meu objetivo. Por favor, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Outro ponto, tá? Esse meu ponto de vista aqui que eu tô falando não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. São apenas comentários da minha impressão a respeito dele. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação no Pix do canal de qualquer valor. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. E tá aí Michel ou o Michael, né? Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha agregado algum conhecimento para vocês e tenha ajudado de alguma forma. Desculpa o desabafo, né? Vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-lo nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.